E aí, pessoal, tudo bem? Professor Paulo Gereba. Nossa aula de hoje, nós iremos estudar, na verdade, fazer uma análise sobre as primeiras civilizações. É evidente que quando se fala das primeiras civilizações, geralmente nós vamos tomar como referência as chamadas civilizações do Oriente Próximo. As civilizações que envolvem a chamada Antiguidade Oriental. O que necessariamente não significa dizer que essas sociedades da Antiguidade Oriental, ou do chamado Oriente Próximo, fossem as primeiras civilizações. Nós estudamos essas sociedades como primeiras civilizações pela referência que a história europeia tem dessas sociedades. A história europeia, na verdade, ela usa essas sociedades para construir a ideia do surgimento das primeiras civilizações. Mas nós poderíamos, por exemplo, falar da Índia, nós poderíamos falar da China, poderíamos falar do Japão, poderíamos falar dos astecas, dos maias, dos incas, poderíamos falar também dos grandes impérios africanos, como o Império Kush, o Império Mali. Então, porém, o foco dessas primeiras civilizações são sociedades civilizadas que vão surgir ali no Oriente Próximo. Então, nós vamos caracterizar as primeiras civilizações da chamada Antiguidade Oriental, ou do Oriente Próximo. Para que nós possamos entender o surgimento dessas civilizações, é fundamental observar uma série de transformações que as sociedades vão passar ali naquele momento que o positivismo chamou de pré-história, principalmente a partir da passagem do chamado nomadismo para o sedentarismo, a partir da passagem do chamado paleolítico para o neolítico. As transformações que as sociedades vão atravessar no neolítico, essas transformações, elas vão ser muito importantes para o surgimento de elementos, de componentes que vão caracterizar essas sociedades do chamado Oriente Próximo como sociedades civilizadas. Então, para que nós possamos ter um entendimento dos principais componentes, dos principais elementos que caracterizam essas sociedades do Oriente Próximo como sociedades que formaram as primeiras civilizações, nós temos que perceber as transformações da humanidade, principalmente a partir do Neolítico, a partir dessa passagem aí do chamado Paleolítico, da Idade da Pedra Lascada para a Idade da Pedra Polida. Observe que no Neolítico, a partir dele, nós teremos um processo de sedentarização. Os grupos humanos, eles começam a se sedentarizar, ou seja, a ocupar um local fixo. E a partir do momento que esses grupos humanos, eles se sedentarizam, eles ocupam um local fixo, o que ocorre? Nós teremos uma atividade produtiva, uma atividade agrícola, uma revolução agrícola, atividades produtivas, uma revolução agrícola irá ocorrer. E com essa revolução agrícola, nós teremos o quê? Uma produção de excedente. Nós teremos uma produção de excedente. Quando se fala de excedente, está se falando de sobra. Uma produção a partir do processo da revolução agrícola, da sedentarização, se tem uma produção de excedente. Observe que nesse aspecto, a agricultura, ela acaba representando algo muito positivo para a humanidade. Essa revolução agrícola, ela representa algo muito positivo, porque ela vai acabar sendo responsável por uma verdadeira virada demográfica.
Quando se fala de virada demográfica, está se falando de crescimento populacional. A revolução agrícola, o processo da sedentarização, o excedente da produção vai contribuir para um crescimento populacional. Teremos um crescimento populacional. Observe que esses grupos humanos, a partir dessas atividades produtivas, esses grupos eles começam a realizar, nessas atividades produtivas agrárias, eles começam a realizar a seleção de sementes. Eles irão selecionar novas sementes para poder plantar e, a partir daí, produzir um excedente. E nisso que eles selecionam essas novas sementes, nós iremos observar uma experimentação de novas tecnologias. Novas técnicas de plantio irão surgir a partir dessa seleção de sementes. Observe que a principal atividade econômica que esses povos irão desenvolver, a principal atividade agrária que eles irão cultivar é o trigo. O trigo vai servir como principal elemento para esses grupos humanos. O que se observa a partir daí, com esse crescimento populacional, com essa revolução agrícola, com essa produção de excedente, com esse processo de sedentarização, com o surgimento dessas novas técnicas de cultivo, com a produção do milho, o que vai se observar é que esses grupos humanos, essas sociedades, eles passam a viver de uma forma muito complexa. Há uma complexidade desses grupos humanos, principalmente quando você observa a divisão de funções. Nós teremos a divisão de tarefas, a divisão de trabalho. Esses grupos começam a realizar, dentro desses processos de transformações, dentro desse processo de revolução agrícola, aqui no Neolítico, nós iremos observar uma divisão de funções. Ou seja, nós teremos uma divisão de trabalho. E com isso, nós teremos o surgimento de quê? De vilas e cidades. Vilas e cidades irão surgir. O comércio irá se desenvolver. A partir daí, você terá o nascimento de uma legislação. Essas sociedades, elas vão contar com uma legislação, principalmente no momento que você tem o nascimento das chamadas cidades-estados. Essas cidades-estados vão estar presentes com leis, e nós temos também a presença de uma liderança dentro dessas cidades-estados. Uma liderança que pode ser caracterizada como um ancião ou um chefe guerreiro. Essas cidades-estados terão uma liderança política que nós podemos chamar de ancião ou chefe guerreiro. Com isso, nós temos um avanço para a chamada idade dos metais. Esses grupos humanos, eles vão vivenciar no seu cotidiano, após essas transformações, com a revolução agrícola e com a sedentarização, eles irão vivenciar uma espécie de idade dos metais. Ou seja, eles vão utilizar os metais de uma forma variada e, com o aumento da utilização desses metais, o que acontece? Vai aumentar a produção agrícola. A produção agrícola ela tende a aumentar com a presença desses metais. E também nós teremos invenções. Novas invenções estarão presentes. É o caso, por exemplo, da roda, é o caso do arado, é o caso das chamadas velas de embarcações, onde essas invenções acabam acelerando o desenvolvimento de núcleos urbanos. Desenvolve-se os núcleos urbanos e com eles o artesanato e o comércio. Você terá ainda mais o desenvolvimento do artesanato e do comércio. E com isso, nós teremos o surgimento do Estado, o surgimento da escrita, o surgimento da divisão das classes sociais, o surgimento da vida urbana. Então, esses componentes, ou seja, estamentos sociais,
quando se fala de estamentos, se fala de divisão de classes sociais. A vida urbana, a escrita e o Estado, eles são componentes muito importantes para que você compreendam o nascimento dessas primeiras civilizações no chamado Oriente Próximo, dessas primeiras civilizações na Antiguidade Oriental. Observe que esses componentes, essas sociedades, vão utilizar esses componentes a partir dessas transformações que ocorreram com esses grupos humanos no Neolítico, ou seja, com a Revolução Agrícola e com o processo de sedentarização. Essas transformações vão levar ao surgimento de uma divisão das classes sociais, ao surgimento da vida urbana, ao aparecimento da escrita e ao nascimento do Estado, que vai organizar esses aglomerados urbanos demográficos, que vai conduzir as obras públicas. E com isso, nós teremos o surgimento dessas primeiras civilizações. Então, tome muito cuidado. Esses 4 componentes vão ser extremamente importantes para o surgimento dessas civilizações aqui no Oriente Próximo. Ou seja, a divisão de classes sociais, os estamentos, a vida urbana, a escrita e o Estado. Ok, galerinha? Beleza? E aí nós temos, com a presença aqui desses estados, com o surgimento do Estado, observe que essas civilizações do Oriente Próximo, elas vão se localizar principalmente no que se chama no Oriente Médio, onde hoje nós temos, por exemplo, o Iraque, o Irã, a Palestina e até mesmo o norte do Saara, o norte da África, a área basicamente do Saara. Então teremos o surgimento dessas civilizações nessa região. E quando você fala dessas civilizações, você se refere principalmente a quem? Ao Egito, no caso aqui do norte do Saara, no norte da África, a chamada África Saariana. Nós temos o surgimento do Egito, e principalmente onde hoje está o Iraque, nós teremos o nascimento da Mesopotâmia. Além dessas civilizações, outras civilizações irão surgir por aqui também. Os hebreus, os persas, os fenícios, mas principalmente o Egito, no norte da África Saariana, e a Mesopotâmia, no Oriente Médio, onde se tem hoje o país Iraque. Ok? Observe que, na verdade, nessas regiões do Oriente Próximo, onde nós teremos o surgimento dessas primeiras civilizações, como é o caso principalmente aqui do Egito e da Mesopotâmia, nós iremos observar ambientes desérticos, ou até mesmo montanhosos. São civilizações que vão surgir, geograficamente falando, em áreas desérticas ou mesmo montanhosas. Olha o caso do Egito. Nós temos o deserto do Saara. Olha o caso da Mesopotâmia. A Mesopotâmia, por sinal, nós temos a presença de diversos povos que ocuparam a Mesopotâmia, como, por exemplo, os sumerianos, que foram os primeiros a chegar na Mesopotâmia, os amoritas, os acadianos, os assírios, os caldeus, os neobabilônicos. Então, são alguns dos povos que ocuparam a Mesopotâmia. E alguns desses povos chegaram a formar estados unificados, impérios, como, por exemplo, o primeiro império da Babilônia, do grande imperador Hammurabi, grande império assírio, do imperador Assurbanipal, do império neobabilônico, ou o segundo império da Babilônia, do imperador Nabucodonosor. Então, temos, na verdade, a presença dessas civilizações aqui da chamada Antiguidade Oriental, como é o caso do Egito e Mesopotâmia. Elas estão surgindo em áreas de ambientes desérticos.
ou montanhosos, porém, onde nós teremos um grande potencial hídrico. Observe que essas civilizações vão surgir em áreas onde o potencial hídrico ele é significativo. Onde nós teremos, na verdade, um grande potencial hídrico. Ou seja, são áreas que vão surgir próximo a rios. O Egito, por exemplo, nós temos o rio Nilo. A Mesopotâmia, que o significado da palavra Mesopotâmia, terra entre rios. Mesopotâmia surgindo ali entre dois rios, Tigres e Eufrates. Então, são civilizações que vão aproveitar muito bem esses rios. É evidente que no começo nós teremos tragédias. Tragédias irão ocorrer. Os primeiros povos que chegaram na margem do Nilo ou dos rios Tigres e Eufrates, eles vão sofrer tragédias a partir de inundações, a partir de secas. Nós teremos tragédias que vão, inclusive, contribuir para o desaparecimento de cidades, ou até mesmo para práticas de canibalismo entre esses seres humanos. Por isso que vai ser fundamental a presença dos estados e muita mão de obra, os estados como os condutores e muita mão de obra servil e escrava para construir as obras públicas. Essas obras públicas hidráulicas, por esse motivo essas sociedades são chamadas de sociedades hidráulicas, essas obras públicas hidráulicas como canais, represas, diques, essas obras públicas hidráulicas, elas vão ser importantes até mesmo para evitar essas tragédias e garantir um sistema de irrigação avançado e até mesmo o desenvolvimento de outras atividades econômicas, como por exemplo, no Egito se utilizava os canais artificiais construídos para a realização de práticas comerciais. Por isso essas sociedades são chamadas de sociedades hidráulicas. Sociedades onde a ação dos rios, como a ação do rio Nilo, vai ser muito importante para o quê? Para o desenvolvimento de atividades agrárias, para tornar esse solo um solo rico, apesar dessas áreas desérticas ou montanhosas. Observe que essas sociedades do Egito e Mesopotâmia são chamadas de sociedades do crescente fértil. São caracterizadas como sociedades do crescente fértil. E aí você tem a presença do Estado. Estados centralizados. Estados que, na verdade, vão organizar essas sociedades e as obras públicas. Estados que têm características despóticas. São estados despóticos. São estados tiranos. São estados autoritários. Onde nós iremos observar que a vontade do rei, a vontade das lideranças políticas, dos monarcas, dos imperadores, dos reis, ou como se fala no Egito, do faraó, a vontade dessas elites dirigentes era a base da vida política dessas sociedades. Pois no plano teórico, observe que no plano teórico, todas as terras pertenciam a quem? Eram atribuídos aos deuses, certo? E os soberanos, eles eram considerados como o quê? Representante desses deuses, representante dessas autoridades. Ou eles eram considerados a própria autoridade divina, como o faraó no Egito. O faraó no Egito, ele é o próprio Deus, ele é a própria divindade. Os imperadores da Mesopotâmia são representantes dos deuses. Ou seja, esses estados, eles vão possuir uma natureza política teocrática. Esses estados, onde teremos o surgimento dessas primeiras civilizações, como Egito e Mesopotâmia, eles vão ser caracterizados como estado de natureza política teocrática. Ok, galerinha? Um grande abraço e até o nosso próximo encontro.